uma nova medida do governo Bolsonaro. Põe fim à multa de 10% para demissões sem justa causa. E a mais polêmica mudança nessa lei é o horário de abertura dos bancos. Sabia que agora o banco pode inclusive funcionar no sábado? Vamos discutir esse assunto aqui no programa que não tem nhenhenhê. Vai mandando a sua mensagem aí, você é favorável ou contrário? Mas quem que vai pagar a conta? É mais funcionário do banco trabalhando. O banco vai ficar no prejuízo? Ele vai arcar com esse custo a mais de manter a agência bancária funcionando no sábado? E o governo quer mais. Não vai mais ter expediente só 3, 4 horas da tarde, não. O horário de abertura também deve mudar. Vamos saber o que diz o sindicato dos bancários. Vamos saber também o que diz especialistas aí com relação a essa mudança na lei. Que além de mexer aí com os 10% da multa, para demissões sem justa causa, mexe também com outras profissões. Um exemplo, o jornalista, que agora não é mais exigido o diploma universitário, nem o registro no Ministério do Trabalho. O que muda na sua vida? Vamos discutir esse assunto aqui no programa que fala abertamente, sem meias palavras, no olho a olho, no tete a tete. A gente tem muito assunto ainda aqui para falar e o principal destaque do programa de hoje, eu falei aqui no comecinho, vai mexer com o dia a dia do trabalhador brasileiro e vai dizer respeito aí, inclusive, a muitas profissões. O governo federal extinguiu a multa adicional de 10% do FGTS, aquela multa que era paga nas demissões sem justa causa. A decisão faz parte da medida provisória que criou o programa Verde e Amarelo voltado para a criação de empregos para os jovens. Só que isso não altera aquele pagamento da multa de 40% para o trabalhador. A gente convidou o economista João Adolfo Stedler, que está aqui comigo hoje. João, muito obrigado. Prazer vê-lo, conhecê-lo pessoalmente. A gente só se conhece pelo vídeo, pela primeira vez aqui nos estúdios para falar sobre esse assunto. Legal. Boa tarde, João. Essa ideia, essa história que caiu ontem, pode chegar um pouquinho mais para cá? Essa ideia que surgiu ontem através dessa medida do Bolsonaro, ela impacta diretamente com várias classes trabalhadoras, não é? Na verdade, eu colocaria que tem um público-alvo específico, que são os jovens de 18 até 29 anos. Isso de forma positiva? De certa forma, sim. Lógico, a gente tem um objetivo, que seria de diminuir o custo para as empresas. Porque, de acordo com a economia um pouco, não vou colocar em recessão, mas patinando, não teria tanto estímulos para as empresas fazerem contratações. Então, é uma maneira de você diminuir o custo da mão de obra, as empresas estarem voltando a ter uma contratação um pouco acima daquilo que a gente já vem observando. Porque o desemprego estava muito alto, deu uma reduzida. Esse ano, empregos formais, a gente viu que criou até setembro 760 mil. Talvez feche aí com 1 milhão de recuperação de vagas para esse ano e a tendência seria melhorar. Mas esse programa aí do Verde e Amarelo do Bolsonaro, ele tentaria impactar em 1,8 milhões de jovens, então, ao longo desses 2 anos de período de programa, que é 2020 até até 2022, né? É um programa curto, médio prazo, né? É um programa piloto, na verdade, né? Eles vão fazer um teste, é uma medida provisória, e que se valer a pena, aí eles dão sequência, né? Eu poderia trazer algumas questões aqui, Robson, por exemplo, não é só eliminar os 10% da multa, que no final das contas realmente são 5,4 bilhões que as empresas chegavam a pagar por ano aí e vão ter como economia na situação de rescisões. Certo. Mas existem alguns enquadramentos tributários que têm a incidência do 20% do INSS patronal e 8% do Sistema S. Então, também estaria isento. Questão do FGTS, dentro desses 2 anos permitido para ficar dentro desse programa, reduziria, igual o menor aprendiz, de 8% a 2%. Esse é o benefício para quem empregasse. 2% a redução da carga diminuir a alíquota, né? Então, a gente vê assim que vários pontos buscam então a questão da redução do custo, a multa também de 40%, dentro desse programa cairia para 20%, mas mantém os benefícios constitucionais. A gente tem a questão das férias, do 13º, o aviso prévio e o seguro-desemprego. Isso não muda, tá, Robson? A questão é que, lá em 2017, teve aquela reforma tributária do governo Temer, que trouxe a possibilidade do trabalho intermitente. É quando você faz por horas específicas ou alguns dias. Então, ao você receber o teu salário, você já tinha a fração do 13º, das férias, mais um abono. Então, isso também vai ser possível dentro desse programa, é opcional. A gente colocaria também algumas outras partes, porque a MP envolve várias questões. Bem ampla, né? Por exemplo, somente se houver
crescimento nas contratações. Então, se eu tenho uma empresa com 100 Eu funcionários... não posso demitir 10 e contratar 10. Não, você vai fazer uma média e daí, a partir daquele registro estatístico de 100 funcionários, você pode até 20%. Então, eu poderia, a partir do ano que vem, fazer a contratação de novos 20. Por isso que é um estímulo ao crescimento do emprego. Senão eu ia estar trocando... Você acredita, como economista, que é uma medida positiva, é otimista, mas que tem fundamento e pode dar certo? Eu acredito que sim. Tem uma linha de economistas que acha que não, que o governo tem que jogar dinheiro na economia e fazer gastar, porque é Você isso acha que a carga tributária sofrendo uma redução incentiva o empresário a gerar empregos? Acredito que sim, né? Porque tudo envolve custo, né? Quanto menor o custo, menor o peso para os empresários. João, me dá um minutinho só, porque eu preciso fazer uma chamada aqui ao vivo agora com... O assunto é esse ainda, continua essa medida provisória, mas agora é com quem está? O Giovão está comigo aí. Ele está aí com o presidente dos sindicatos bancários, porque essa medida também traz aí um item em que trata do horário de funcionamento dos bancos. Os bancos poderão abrir mais cedo, fechar mais tarde, inclusive abrir aos sábados. Parece que essa medida não agradou muito o sindicato, não é, Giovão? Boa tarde, abençoado. Boa tarde, Robson. Boa tarde para você, para todo mundo. Não agradou, até porque existe poucas pessoas trabalhando no setor bancário, as demissões elas acontecem, segundo os sindicatos bancários, mas o Claudecir de Souza está aqui para falar com a gente. Essa medida provisória, além de não ter agradado, ela vai impactar de que forma o trabalho? Boa tarde. Vai impactar porque é o seguinte, o governo não conversou com o movimento sindical, não conversou com os representantes dos trabalhadores. Para que a gente pudesse chegar num denominador comum, era importante ouvir os representantes desses trabalhadores. E com certeza isso aí não vai criar mais emprego nessa área, pelo menos dos bancários. Vários bancos já fizeram experiência, abrindo as agências às 7 horas da manhã e fechando às 18 horas da tarde. Isso aí não trouxe mais trabalhadores para a área. Agora, nós conversamos há algum tempo que existe um acordo coletivo entre os sindicatos, os trabalhadores, os bancos. Como é que fica isso diante dessa MP? Exato. Nós fizemos um acordo que vale por 2 anos. Então, nós fizemos um acordo de 2018 até 2020. E nós acreditamos, de acordo com a reforma trabalhista, que foi muito prejudicial aos trabalhadores, essa reforma trabalhista também trouxe a novidade de que o legislado ele é suplantado pelo que é acordado, ou seja, o que foi acordado entre os representantes dos trabalhadores, que é o sindicato, mais o patronato, fica valendo, ou seja, vale mais o que foi acordado entre os representantes das partes do que a própria lei. Então, nós acreditamos que, pelo menos até o final do acordo coletivo dos bancários, que é 2020, essa medida não vai trazer nenhum prejuízo. Ou seja, você estava me falando que existe um espaço de 45 dias para ela ser votada e isso provavelmente no início do ano que vem já não deve acontecer. Exato. A medida provisória ela passa a ter valor no momento que ela é promulgada. Então, ou seja, segunda-feira, dia 11, ela já passaria a ter valor. Mas nós temos um acordo coletivo que suplanta o que a lei informa. Então, nós esperamos que continue valendo. Se for entrar na justiça, nós vamos buscar na justiça os nossos direitos e o governo tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Ele tem de conversar com os representantes dos trabalhadores, com vários segmentos da sociedade. Ele acaba colocando medidas provisórias, isso está ocorrendo com muita frequência no governo. Isso aí é prejuízo para muitas categorias, para muitos trabalhadores. A população é feita de quê? De trabalhadores. Converse com os representantes dos trabalhadores para que se possa chegar a um denominador comum melhor para toda a categoria e para a sociedade também. Tá bom, obrigado, Claudecir. Lembrando, Robson, de que, assim como o assunto do DPVAT que nós tratamos ontem, essa medida provisória ela é extremamente nova, ainda é preciso um conhecimento maior e, claro, o presidente do sindicato, assim como todos os interessados, vão se debruçar sobre a medida provisória para daí sim buscar as formas de agir a partir de agora. Obrigado, Giovão. Reforço o convite, aliás, o agradecimento aí ao presidente do Sindicato dos Bancários. Bom, quero você de casa participando comigo sobre esse assunto para lá de polêmico. Porque, afinal de contas, o horário dos bancos sendo ampliado, abre mais cedo, fecha mais tarde, talvez até com a possibilidade de abertura no sábado. Vai ser uma boa para você ou não? Você acha que vai diminuir as filas? Mas e o gasto, o custo disso? Isso vai impactar na contratação de novos funcionários, geração de hora extra. E o banco, você sabe que nunca, jamais vai amargar prejuízo. Vai sair do bolso, claro, do correntista do banco. Vamos discutir esse assunto. Enquanto isso, continuo falando com o João Stedley aqui, que é economista.
A gente acabou de falar aqui, João, são medidas novas ainda que têm que ser aprofundadas, melhor estudadas, para saber realmente o impacto delas no dia a dia. Agora, tem um ponto interessante aí que mexe com várias categorias de trabalhadores, né? Que deixam de ser necessários, inclusive, o diploma e o registro, inclusive, no Ministério do Trabalho, né? O caso um dos casos é o jornalista, né? Essa questão aí, já com o Paulo Guedes, ele vem colocando em pauta a extinção de alguns conselhos, né, que seriam essas autarquias que deveriam existir para regulamentar, não só isso de fiscalizar, mas orientar os profissionais. E o que a gente vê... Não está funcionando? Muitas vezes, eu, por exemplo, eu devo admitir, eu fui delegado no Conselho Regional dos Economistas por quase 7 anos. E eu tive uma frustração pessoal ali dentro. Não conseguiu desenvolver o trabalho? Tentei, aqui em Maringá, a gente fez todo o projeto Entenda de Economia, é uma coisa que destacou em relação aos outros municípios onde acontece o projeto. E a gente tenta ser participativo, mas vê que deixa muito a desejar. Eu, por exemplo, como profissional, me vejo obrigado a recolher o registro no Corecon da pessoa física, da jurídica, eu também tenho o CRC da contabilidade. Então, e o que isso tem de contrapartida para o profissional? Eu acho assim que às vezes acaba usando das instituições para fins pessoais. É uma forma de enxugar um pouquinho o sistema, não a máquina, mas enxugar um pouquinho o sistema, desburocratizar também dessa forma. Tem coisas que vêm muito lá de trás, né? A própria questão da legislação trabalhista que vem passando por todas essas reformatações da década de 50. Então essas autarquias também foram constituídas naquele momento, né? De repente era uma outra situação, um outro período. Eu vejo que, com bons olhos, que tem mais ponto positivo a gente enaltecer do que ficar procurando questões que possam trazer problemas de direitos, porque tem coisas que são constitucionais e eu já citei aqui que não vão ser alteradas. Já outra é justamente porque assim, não é um capricho do governo estar fazendo isso, a situação é que a gente está com uma necessidade. Nós estamos com 13 milhões de desempregados, eu vou ficar brincando aqui de, tipo, isso aqui vai tirar o direito de um setor, de uma categoria. A própria questão tem que sacrificar alguém para... Pois é, aqui na cidade foi muito discutido dentro da prefeitura de associação comercial a abertura dos mercados aos domingos. Sim. Aí tem uma pequena parcela que fica lá questionando e outras, veja bem, nós todos somos consumidores. Né? É o banco que vai ser, que só quer o lucro, ou não sei o quê, ou vai ser prejudicado. Pô, mas o nosso lado também, né? Como consumidor que gostaria de estar fazendo uso de um serviço, não só a partir das 11 horas, mas a agência bancária está aberta um pouco antes, ou quem sabe também nos sábados. Fechar um pouco mais tarde também, pois talvez evitaria tantas filas. Outros pontos, como tem vários pontos, eu trouxe alguns principais. Então eu vou pedir para que você continue nos atendendo com essa presteza que sempre teve e que a gente volte a falar desse assunto, porque ele é bastante amplo e a gente, no momento agora, como é nova essa informação, de repente até confunde um pouquinho a cabeça do telespectador, mas essas informações que você prestou para a gente aqui são fundamentais, são muito importantes, até para esclarecer, porque hoje quando você assiste um telejornal, você vê medida provisória editada, 3, 4 frases, mas não entra em detalhes, não explica no linguajar, muitas vezes, do povo de casa, o que vai mudar e como isso afeta o dia a dia do trabalhador. E você consegue fazer isso de uma forma muito clara. Então eu te agradeço, eu quero que você continue à nossa disposição, porque a nossa equipe vai continuar pedindo para que você participe do programa, trazendo sempre informações a esse respeito, principalmente sobre essa medida que ainda tem muita coisa para ser falada, tá bom? Tá, Joia Robson. Eu agradeço. Vamos acompanhando aí. Muito obrigado. Obrigado mesmo, viu, João? Muito obrigado.